Meus amigos, hoje é dia do rei Dom Dinis, temos que falar nele, não é? Faz hoje 755 anos que nasceu em Lisboa o rei Dom Dinis. Foi o primeiro rei a nascer em Lisboa, porque seu pai, Dom Afonso III, tinha estabelecido a capital em Lisboa, porque a capital já tinha sido em Guimarães, já tinha sido em Coimbra, e uma vez que ele conquistou o Algarve, era mais central a capital ser em Lisboa. E como a capital já era em Lisboa quando nasceu Dom Dinis, foi essa a razão pela qual ele é lisboeta, é o primeiro rei alfacinha, e nasceu nos passos que já não existem hoje, que eram os passos de São Bartolomeu. Ficavam na encosta sul do castelo, na encosta do castelo, do lado sul. Houve ali depois umas casas da rainha Dona Leonor, esposa do rei Dom João II, mas hoje nem é um lugar assim assinalável. Para nós sabermos o sítio exato, teríamos que fazer muita pesquisa e procurar muitos documentos, e não sei se os encontraremos. Nasceu no ano de 1261 e puseram-lhe o nome Dinis. Nunca pensaram porque é que nós temos um rei chamado Dinis, quando não há mais nenhum. Até ele ou era Afonso ou era Sancho, era alternado. Era Afonso, depois era Sancho, depois tornava a ser Afonso, depois tornava a ser Sancho. Depois tornava a ser Afonso como o pai, Dom Dinis, não é? É que Dom Dinis nasceu num dia que a Igreja Católica dedica a São Dinis. E quem é São Dinis? Temos que ir ver quem é que é São Dinis, a ver se justifica que tenham posto o nome ao nosso rei. Pode ser para aí um santo que não tenha grande importância, não é? São Dinis foi o primeiro bispo de Paris. E agora dir-me-ão, mas o que é que nós temos a ver com Paris? Temos muito. É que o rei Dom Afonso III foi criado na corte do rei de França. Foi lá educado, foi lá criado. E quando veio para Portugal era um homem muito mais civilizado. Era muito diferente dos que estavam cá. Mesmo os senhores nobres não tinham o trato fino e culto que já tinha Dom Afonso III. Dizem por aí que Dom Dinis foi o primeiro rei a ler e escrever. Eu não sei, a mim custa-me a crer que Dom Afonso III, criado na corte de Paris, que era a corte do rei São Luís, é que Dom Afonso III era primo direito do rei São Luís, do rei de França. As mães eram irmãs. Branca de Castela, a grande rainha Branca de Castela, que foi regente muitos anos, chamavam-lhe Branca de Castela porque ela era princesa de Castela, mas ela foi a rainha de França, porque era a mãe do rei São Luís. Era irmã da mãe de Dom Afonso III, Dona Urraca, chamava-se Urraca. Elas eram irmãs. Portanto, o nosso rei Dom Afonso III era primo direito do rei São Luís de França. São estas coisas que normalmente os livros de história não dizem. Para se entenderem estas coisas, há sempre necessidade de sabermos o que é que se passou para trás. Esta ideia de Dom Dinis, sim senhor, está muito bem posto o nome. Ora, Dom Afonso III, vindo de Paris, onde a devoção era muita ao primeiro bispo de Paris, São Dinis, ficou todo vaidoso quando o filho lhe nasce precisamente no dia do grande santo dos parisienses, da corte de Paris. E claro que não perdi a oportunidade de lhe pôr o nome de São Dinis. E há aqui ainda outro parentesco que tem que ver com Odivelas. É que o nosso rei, Dom Dinis, conta que construiu esta casa, este mosteiro de Cister, que o construiu, é que lhe diga chamar isto lenda. Eu não sei se se pode chamar lenda a isto. Os cronistas é que contam esta história. Não dizem que é lenda.
E eu não sei se pode chamar a uma lenda, que foi de certeza o rei que a contou. E eu digo que foi o rei que a contou porque ele deixou ali a história no túmulo dele. Ele diz que foi atacado por um urso quando andava à caça, andava sozinho, até teve a sorte de andar sozinho e foi para inventar a história à vontade dele, não é? Ninguém o pode desmentir. Diz que lhe apareceu um urso que o derrubou do cavalo e que o urso ia matá-lo porque estava já em cima dele, e ele lembrou-se de pedir a um santo que era como o nosso Santo António, fazia milagres em vida e ia onde ele queria. E esse rei era São Luís. É preciso não fazer esta confusão. Não foi, ele chamava-se Dinis. O patrono dele era São Dinis, bispo de Paris. Mas quem o salvou da morte não foi São Dinis, nem foi a São Dinis que ele pediu. A quem ele pediu foi ao primo dele, a São Luís, que ainda era vivo. Era bispo, numa cidade aqui perto, no País Basco, em Espanha. E era primo dele como? Pelo mesmo parentesco da avó, Dona Urraca. É que Dona Branca, mãe de São Luís, do rei de França, Dona Urraca, mãe de Dom Afonso III, e o rei da Sicília, Carlos I, eram todos irmãos. A mãe do Carlos I era irmã das outras duas. Portanto, eram primos direitos. Dom Afonso III, o rei São Luís e o rei Carlos I da Sicília eram primos direitos. E este rei Carlos da Sicília é que era o pai de São Luís. Portanto, era primo em segundo grau com o nosso rei Dom Dinis. Ora, o primo a pedir-lhe que o salvasse do urso, eles tinham a capacidade de Santo António de vir diretamente por milagre acudir-lhe. O Dom Dinis disse que ele lhe apareceu. Quem somos nós para dizer que não? Se ele diz que sim, não é? Ninguém desmente um rei, não é? O rei diz que ele lhe apareceu e que lhe diz: puxa do punhal, mata o urso, enche de força, que tu tens força para isso. E ele assim fez, matou o urso. E isso está representado aqui na base, numa base. Está aqui um urso em cima de um homem. E foi Dom Dinis que mandou fazer isto. Portanto, foi ele que contou. Eu não sei se podemos chamar isto uma lenda, não é? Não sei se isto é uma lenda. É capaz de ser uma história. Uma história que o rei imaginou e que contou. Agora, nós não temos que o desmentir. É com a fé de cada um. Com certeza que ele pediu que lhe acudissem se de facto o urso lhe apareceu. Portanto, esta é a razão de nós termos aqui este edifício e de estar aqui sepultado o rei Dom Dinis. Isto relativamente às relações do Odivelas com o rei Dom Dinis. Esta foi também uma razão de eu escrever este livro, que é para retificar muitas coisas que não se sabem bem, e eu também não as sei bem, mas eu encontrei-as nos documentos históricos, não é? Nas crónicas, nos documentos que há nos arquivos. Não inventei nada. Se foram inventadas, já lá estavam inventadas por outros antes de eu lá chegar, não é? Eu queria também falar-vos da família de Dom Dinis. Já vos falei de uma parte, mas agora queria falar-vos da esposa com quem ele casou. Todos sabem que casou com a rainha Santa Isabel, que era uma princesa de Aragão, e queria pô-los aqui a pensar um bocadinho, porque às vezes levantam-se calúnias que ninguém consegue apagar. E eu acho que o rei Dom Dinis já anda caluniado há 750 anos, ou mais. E eu não acredito em muita coisa que se diz de mal do rei Dom Dinis. Tudo o que é mal do rei Dom Dinis não quero ouvir. Não quero ouvir. Aquilo que ele fez de bom é tanta coisa que apaga alguma coisa que fez de menos bom. Ora, uma coisa que eu queria que pensassem e refletissem é nisto. A rainha tinha 11 anos quando casou com o rei Dom Dinis. O rei Dom Dinis tinha 21, já era rei. Por isso é que o avô escolheu o Dom Dinis, porque havia outros príncipes que também queriam casar com ela, da Inglaterra, França, mas o avô disse: não, a minha neta quando sair daqui vai rainha já, só sai daqui já rainha. Por isso eu quero o rei de Portugal, que já é rei. Os outros podem nunca chegar a ser reis, não
não é? Por isso é que ele escolheu Dom Dinis. E quando saiu da corte de Aragão, ela já era rainha, porque casou por procuração lá. Depois veio casar a Trancoso, na presença já com o rei presente. E há uma coisa que nós temos que pensar. A rainha Santa Isabel teve o primeiro filho aos 19 anos. Pensem nisto. O primeiro filho foi uma menina, chamava-se Constança, e foi rainha de Castela, casou com o rei de Castela. E eu quero que pensem nisso. Então, dos 11 aos 19, não houve filhos. Pensem na razão por que não haveria filhos. A rainha não era estéril, porque como nasceu uma menina, passado um ano nasceu logo um menino, que foi o Dom Afonso IV, e acabou. Não há mais filhos aqui. Portanto, no intervalo de um ano, ela teve os dois, portanto não era estéril. Seria o rei que não queria mais filhos? Eu acho que o rei queria mais filhos. Porquê é que não houve mais filhos? Nós não temos documentos que nos expliquem porquê. Eu acho que pela mesma razão que não houve mais filhos, é a mesma razão pela qual, entre os 11 e os 18 anos, a rainha não ficou grávida. Eu penso que isto é uma grande delicadeza de Dom Dinis. Eu acho que isto se deve ao respeito por uma adolescente que só tem o primeiro filho aos 19 anos e que no ano seguinte é uma menina e que no ano seguinte tem logo um menino. Já tinha o herdeiro, por isso é que parou. Já vinha o herdeiro ao trono. É que a rainha Santa Isabel tinha ideais. É preciso sabermos os ideais da rainha. Nós não podemos pensar nos tempos antigos como os de agora. A rainha tinha ideais. A rainha queria se dedicar à vida de clausura. Queria levar uma vida de virgem. E eu acho que há aqui uma coisa que nós não podemos provar, mas podemos calcular. E ninguém nos impede de calcularmos. Eu acho que foi pela paz, pelo respeito para com a vontade dela, que o rei Dom Dinis não teve mais filhos da rainha Santa Isabel. Agora, teve mais filhos? Teve. Não me admira nada que os tivesse, nem ninguém se deve admirar, acho eu, nem acusá-lo de tantos defeitos que acham que ele tem, mas só lhe põem este defeito, não lhe põem outro. Mas eu devo dizer que todos os reis tiveram ainda mais filhos que ele. Bastardos, tiveram muitos mais todos. Dom Dinis foi dos que teve menos. Porquê é que não falam nos outros e só falam em Dom Dinis? Para a rainha ser uma santa virtuosa, não é preciso fazer do rei um pecador. Cada um tinha as suas virtudes, cada um tinha as suas qualidades, não é? E o rei Dom Dinis foi um grande rei. E há outra coisa de que o acusam, é que ele não queria que a rainha desse esmolas. Isso é mentira. As pessoas mais contempladas no testamento do rei Dom Dinis são precisamente os pobres. A quem ele deixa quantias maiores é aos pobres. E no meio aos pobres envergonhados. É a quem deixa a importância maior. 10.000 libras. 10.000 libras era uma quantia tão grande que nós podemos compará-la com aquilo que ele deixou aos mosteiros. Aos mosteiros de Cister, que era uma ordem importantíssima, deixou uma média de 200 libras. De 200 para 10.000 aos pobres vai uma grande diferença, não é? Mas depois, isto foi para os pobres envergonhados. Vejam a sensibilidade deste rei. Ele pensou nos pobres envergonhados. E depois deixou outro tanto, mais 10.000 libras, para as meninas órfãs terem um dote para se poderem casar. E depois deixou 5.000 libras para os leprosos. E depois deixou para as crianças órfãs. E depois deixou a cada orfanato, deixou a todas as casas de caridade de crianças tiveram uma oferta no testamento do rei Dom Dinis.
E foi, se somarmos a importância que ele deixou para os pobres, é muito superior a tudo o resto. Eu acho que quem inventou estas histórias sobre a maldade contra Dom Dinis foi alguém a quem ele não deixou 10.000 libras e queria que lhes deixasse. Porque se inventam histórias sem assinarem. Não é? Às vezes há histórias apócrifas, histórias que não conhecemos o autor. E uma das histórias de que não conhecemos o autor é a biografia da Rainha Santa Isabel. É anónima, é apócrifa. É preciso provar que todos aqueles defeitos que põem ao rei Dinis eram realmente defeitos. Eu só vos quero pôr a pensar, porque, além disso, foi um grande gestor, foi o último período da nossa história, imagina, lá para trás, em que as nossas contas estiveram à vontade. Sem déficit, sem falhas. O rei Dom Dinis até emprestava dinheiro aos outros reis. Emprestou ao rei de Castela por 2 vezes. E não eram assim quantias pequenas, era da ordem dos milhões. Uma vez emprestou ao rei de Castela 1 milhão de maravedis. 1 milhão. A gente agora não faz ideia do dinheiro que seria, mas devia ser uma quantia enorme. E depois voltou-lhe a emprestar 55.000 marcos de prata. Ele movimentava dinheiro, o dinheiro valia para o peso que tinha em metal. Ele tinha dinheiro de vários países. Também tinha marcos. O tesouro real comportava tudo aquilo que ele pudesse reunir. Nunca teve problemas de dinheiro o rei Dom Dinis. Os outros pediam-lhe emprestado. E então, quando ia representar Portugal daqui para fora, como é que ele ia? Ele foi uma vez enviado a Aragão para fazer um tratado de paz, não nosso. Era Castela que andava em luta com Aragão. Ele foi nomeado como chefe da diplomacia para um tratado de paz entre os 2 reis que andavam em guerra, o rei de Aragão e Castela. Ele saiu da cidade da Guarda, porque fica na Raia, não é? Ele partiu da Guarda com 1.000 cavaleiros nobres. Imaginem o estadão de um rei que arranca por Castela fora com 1.000 cavaleiros da alta nobreza a acompanhá-los. E levou prendas para todos os nobres de Castela e Aragão. Portanto, era um rei abonado. Tinha os cofres abonados. Não houve falhas. Fez para aí obras de proteger as fronteiras com castelos e muralhas e povoações por todo o lado, e houve sempre dinheiro para pagar essas obras. E o resto, todos vós sabeis, que desenvolveu tudo. Dom Dinis desenvolveu tudo. Desde a agricultura, à indústria, à marinha, ao comércio, às minas, até libertava de pagar imposto durante os tempos a quem plantasse vinhas, a quem plantasse sobreirais. Era uma pessoa que tinha o gênio da boa administração para estimular o desenvolvimento económico. E é este rei que eu de veras tenho a honra de ter sepultado aqui na nossa igreja do mosteiro que ele aqui construiu. E por isso nós temos que zelar por este edifício e ver se impedimos que se degrade. Não podemos permitir que se degrade. Eu acho que nós temos um Ministro da Cultura capaz de a defender. Ele é que ainda não sabe disto. É preciso que ele saiba disto, é preciso que ele saiba que está aqui um monumento. Era bom que ele o visitasse, que o visse, que soubesse o que aqui está, porque não sabendo o que cá está, eles souberam o que aqui está, tenho certeza que se interessa por ele. É preciso dizer-lhe, chamar a atenção. Ele entrou há pouco, não teve tempo ainda de tomar conhecimento de tudo. Agora temos que ver a forma como é que havemos de lhe fazer chegar a notícia, como é que havemos de enviar a carta a Garcia. Vamos pensar nisso, não deixemos de degradar, que isto é a coisa mais valiosa que o Odivelas tem. Deixemos-nos de conversas. Ora bem, eu já vos falei de Dom Dinis, acho que já o homenageei, acho que já falei dele o suficiente, o resto está tudo nos livros. Isto que eu falei é muito menos conhecido, mas acho que é importante que as pessoas pensem, é importante que as pessoas pensem.
E todos vós sabeis que ele era poeta, trovador e até era músico, até fazia pautas de música, que isso descobriu-se há pouco tempo. Se calhar ele próprio é que compunha as pautas para cantarem as suas poesias, as suas trovas, e era considerado um dos melhores poetas do seu tempo, isto dito por um outro poeta espanhol. Quando ele morreu, ele disse: morreu um grande poeta, Dom Dinis de Portugal. Todos os poetas se deviam pôr de luto. Portanto, não é só cá em Portugal que ele foi um grande poeta, ele foi considerado um grande poeta do seu tempo. Do meu livro, se calhar, existiram algumas exceções, porque eu não falo só de Dom Dinis, eu falo do Por Aqui Passou, porque aqui havia um passo real, e como havia aqui um passo real, passaram por aqui figuras da história de Portugal. Dom Dinis vinha para aqui e tinha um passo, isto era uma quinta dele, era a quinta de Valdeflores, e ele tinha cá um passo real, e por cá ter um passo real, construiu cá o mosteiro, mas o mosteiro era uma coisa, o passo real era outra, já existia. E a corte, quando vinha a Odivelas, ia para o passo, não vinha para o mosteiro, ia para o passo. E este passo era muito visitado, porque antigamente não havia carruagens. A primeira carruagem que veio para Portugal foi no tempo de Filipe I. Portanto, eles iam a cavalo, em cavalos, em mulas, e ir para Sintra era muito complicado. Aqui esta zona é que era a zona da corte, porque além do passo de Odivelas tinham um passo em Frielas, e em Frielas havia um cais de embarque, porque isto eram os esteiros do Tejo navegáveis. Há pessoas que pensam que são os rios, não eram os rios que eram navegáveis, eram os esteiros do Tejo, a água era salgada, e apanhavam o barco junto ao passo de Frielas, que havia um cais de embarque junto ao passo, e iam para os esteiros até Sacavém, e em Sacavém subiam o Tejo até Santarém. O percurso da corte era este: Odivelas, Frielas, Sacavém, Santarém. E o passo preferido do rei Dom Dinis era o passo de Frielas, que era onde ele gostava mais de estar. Esse passo já não existe, era ao pé da igreja. E devo dizer-vos que se pensava que ele tinha sido destruído mais para trás, mas não. Sabem quem é que lá casou? Fez ali o casamento do filho de Dom João I, que veio a ser Duque de Bragança. O primeiro Duque de Bragança era um filho natural de Dom João I. Casou com uma filha de Dom Nuno Alves Pereira. E o casamento fez-se aqui em Frielas, no Passo Real de Frielas. Portanto, até Dom João I, este passo, pelo menos até esse tempo, existiu. Se calhar é um dos mistérios que o Dr. Paulo Loução, que anda a fazer livros sobre a história de Portugal, muito bons, que anda para aí a escrever coisas e a descobrir mistérios em Portugal. Se calhar eu lançava-lhe este desafio. Eu já não tenho idade, eu já não tenho vida para isso, já não tenho. E há outro mistério aqui com o túmulo da Dona Maria Afonso. Também temos que aclarar este mistério. Eu já o aclarei, mas é preciso que seja assim uma pessoa com o nível e o conhecimento e o nome e o prestígio do Dr. Paulo Loução a dizer, porque se for ele a dizer, já não podem dizer que não é assim, não é? Porque este túmulo tem muito credibilidade, muita coisa que explica o que é, mas há pessoas que não querem ver o que lá está. E se for uma autoridade em história a dizer que é, se calhar nós conseguimos que as coisas venham ao lugar. E, portanto, esta presença dos reis aqui, na primeira dinastia, era constante. Aqui é que era a zona, porque Frielas era da coroa, era de terra da coroa, e Sacavém também era terra da coroa, e Camarade também era terra da coroa, e Unhos também era terra da coroa. A primeira pessoa a quem foi dada esta fila de terras que nós aqui temos foi à filha de Dom João I, que casou em Castela, Dom Dinis, que casou em Castela. Dona Constança foi a primeira proprietária, porque o pai deu-lhe estas terras. Depois foram do Dom Nuno Alves Pereira. Mas por isso é que eu digo que estas terras nunca deviam ter fugido do Conselho de Odivelas. Frielas, Camarate
a margem direita das Ribeiras devia ter pertencido ao concelho de Odivelas, porque tem ligações históricas e geográficas, e ficávamos com uma abertura para o Tejo. Foi um erro imperdoável, por isso é que eu nunca pertencia ao MOC, porque eu não concordava com a maneira como estavam a traçar o concelho de Odivelas. E agora vejam se eu não tinha razão. Se não era muito melhor para o Odivelas ter continuado com uma ligação ao Tejo e ter continuado com a ligação histórica que sempre teve. Porque é uma ligação histórica tão forte que até Dom Dinis, a viagem que fazia era esta, que eu vos estou a dizer. Frielas, Sacavém, Santarém. E a gente tem provas disso, que não sou eu que invento isto, foi a doutora Virgínia Rau, uma grande catedrática de História, que fez um estudo dos itinerários do rei Dom Dinis. Eu não me atrevo a inventar nada, em História não se pode inventar, porque ficamos em pouco quando aparece um documento, não é? Só se pode falar que anda as costas cobertas por um bom documento ou por um grande historiador, não é? E eu gostava de saber se o Dr. Paulo Loução já está disponível. Dr. Paulo Loução, uma salva de palmas para ele, grande. Ó Senhor, pode sentar aqui, se faz favor, porque eu quero apresentá-lo, porque isto foi uma honra muito grande que o Dr. Paulo Loução me deu. Vir apresentar o meu livro, porque é uma pessoa muito ocupada. O Dr. Paulo Loução tem sempre ocupações culturais de grande mérito e ter-se disposto a vir aqui, eu nem sei, eu nem acreditava quando ele me disse sim que vinha. Eu quando o convidei, ele julgava que ele me ia dizer que não, porque sei como ele tem o tempo ocupado. Mas ele disse-me logo que sim, à primeira disse-me logo que sim. Olha, meus amigos, e para fazer-vos uma ideia, quem é o Dr. Paulo Loução, ele é muito modesto, ele tem um currículo que nem eu poderia aqui com ele, mas mandou-me uma coisa tão simples, tão sintética, que ele fala mais das obras e do trabalho dele do que dele. Até nisto ele é um exemplo. O Dr. Paulo Loução é investigador do Instituto Internacional Hermes, que é dirigido pelo antropólogo Fernand Schwartz, professor na Escola de Filosofia da Nova Acrópole e fundador e coordenador do Círculo Lima de Freitas. Isto diz logo muito, não é? Que se dedica ao estudo da matemática e geografia sagradas. Isto é que eu gostava de estudar. Já estou velha. Eu se fosse nova agora ia me matricular nestes cursos todos que dão nas instituições que o Dr. Paulo Loução coordena. Como autor, tem uma dezena de obras publicadas, entre as quais se destacam Os Templários na Formação de Portugal. Devo dizer que está aqui um grupo de Templários de Portugal na nossa companhia e que me prestaram um valioso auxílio na organização aqui do espaço. Este livro já teve 12 edições. Imaginem a procura que tem. Já foi editado 12 vezes. E tem um outro, que é Portugal, Terra de Mistérios, que eu tenho, e tenho a primeira edição. Tenho um da primeira edição. E este já vai em 8 edições também. Mas eu tenho um da primeira edição e não dou a ninguém. Porque uma primeira edição é sempre uma primeira edição. Ambos publicados pela Esquilo e pelo Círculo de Leitores. O Dr. Paulo Alexandre Loução coordena com o historiador Miguel Sanches de Baena a obra coletiva Grandes Enigmas da História de Portugal. Ó doutor, tem de estudar o enigma aqui do túmulo da Maria Afonso. Fica-lhe entregue, lanço-lhe o desafio. Aquilo que eu puder ajudar, eu ajudo.
mas eu já presto para pouco. Participou em vários documentários realizados pelo canal História, nomeadamente na série Templários. Como filósofo, que ele não é só matemático, nem só historiador, nem só escritor, também é filósofo. Tem-se interessado pela área de estudo da consciência e assim, olha, precisamos tanto disto em Portugal. Foi o autor do projeto e coautor do livro Experiências de Quase Morte, relatos verídicos, de que já se fizeram 4 edições. É muito interessante este livro, eu já o li. Na área do turismo cultural, foi publicada a sua obra Lugares Inesquecíveis de Portugal, com a chancela da editora Eranos. Na área do trabalho de campo em antropologia, realizou o estudo identitário das aldeias de montanha da Serra da Estrela. É espantoso o que ele tem feito. Que deu origem ao livro A Magia das Aldeias de Montanha, a convite do município de Ceia. E neste momento está a realizar um estudo sobre a cultura da Ilha do Príncipe, no Golfo da Guiné. Coordena 6 séculos de aventura e inovação no âmbito das comemorações prospectivas do início da globalização iniciada pelos portugueses. Sabiam isto? Fomos nós que iniciámos a globalização em 1415. E o Sr. Dr. Paulo Alexandre Roção tem fôlego para mais isto. E eu peço para ele uma salva de palmas.